Fala, gurizada, tudo tranquilo? Tudo jóia? Eu sou Roberto Pimentel e hoje vou conversar um pouquinho com você sobre as atuais perspectivas na expansão em adultos. O que a gente tem hoje de possibilidade e limitações em cima desse tema. Então a ideia hoje é fazer uma breve discussão sobre isso e tentar apresentar um caso clínico para você sobre uma situação similar que acontece no consultório e a estratégia que a gente pode utilizar dentro das disponibilidades que a gente tem na ortodontia para fazer a resolução do caso. Então, atualmente, o que se discute muito é por que a expansão maxilar funciona em alguns adultos e tende a falhar em outros. Então, essa revisão buscou tentar encontrar algumas respostas exatamente para essa questão. E o que essa revisão encontrou? Ela encontrou que a falha ou a dificuldade em se conseguir a expansão maxilar, ela está diretamente relacionada com dois principais fatores. O tipo de paciente que a gente vai tratar, então a seleção do paciente, e a técnica de expansão que a gente vai utilizar para fazer a expansão maxilar. Então, dentro dos temas relacionados ao paciente, a gente tem a idade cronológica. Quanto maior a idade, mais difícil da gente atingir a expansão maxilar. A maturação da sutura, então se a sutura palatina está muito maturada ou está muito fechada, a gente tem também uma maior dificuldade em obter sucesso na expansão, no rompimento dessa sutura. Isso também está associado à densidade óssea. Quanto maior a densidade, maior a dificuldade em se conseguir a expansão maxilar. O sexo do paciente e também alguns fatores étnicos que podem estar envolvidos na obtenção da expansão maxilar. Com relação à técnica, a gente tem principalmente o tipo, o desenho do aparelho que vai ser utilizado e a taxa de expansão que a gente precisa obter para ter sucesso naquele caso. Então, dentro desses temas, o que a gente tem? A gente tem o paciente ou o tipo de maloclusão, de novo, como protagonista no nosso tratamento. E hoje, a principal alternativa para se tratar os pacientes que não têm mais crescimento, os pacientes adultos com expansão maxilar ou para ter um ganho de tecido ósseo mais efetivo, é utilizar os dispositivos implantes suportados, né? Com microparafusos, com mini implantes suportados no palato que fazem o suporte para que a gente consiga fazer a abertura do expansor, do torno expansor, do parafuso expansor e obter o rompimento da sutura. Então, dentro desses sistemas, esse artigo discutiu exatamente uma revisão atual sobre as alternativas terapêuticas convencionais, cirúrgicas e aquelas assistidas por microparafusos. E encontrou que o MARP tem uma taxa de sucesso bastante interessante para a expansão maxilar e não necessita expor o paciente a uma intervenção cirúrgica. Os resultados também do MARP são resultados que já têm um longo período de acompanhamento e são estáveis. Ele é menos invasivo, especialmente quando comparado com as técnicas cirúrgicas. Tem um custo mais baixo também, especialmente quando a gente compara com o envolvimento de hospitalar, necessidade de anestesia, tendência de complicações cirúrgicas também associadas à disjunção cirurgicamente assistida. Então ele se torna uma alternativa mais viável para a gente obter maiores expansões no nosso paciente que não tem mais crescimento. Então aqui um caso desse artigo que mostra exatamente uma taxa de sucesso, um resultado estético e funcional excelente obtido através da expansão com o MARP. Mas nem tudo são flores, né? Nem sempre esses aparelhos costumam funcionar. A gente já viu que existe uma taxa de falha, que em alguns pacientes isso pode acontecer. Então aqui a gente vê um caso do mesmo estudo, onde mostra que não houve o rompimento da sutura palatina. Pelo contrário, houve até uma fratura do torno expansor e uma complicação. Então, dentro, mesmo utilizando um sistema que é menos invasivo, que tem menos complicações, a gente pode também, ainda assim, ter algumas complicações relacionadas a essa técnica. Bom, mas vamos para a realidade do consultório. Chega um caso como esse no consultório. Esse caso chegou na especialização, essa menina tinha 27 anos, já havia tentado fazer um tratamento ortodôntico e se apresentava nessa situação. Mordida cruzada bilateral, com uma atresia maxilar,
que é o tema da nossa aula, associado a alguns diastemas inferiores, mordida aberta, pequenas giroversões. E agora? O que fazer nesse caso? Né? O que a gente vai tentar de estratégia, uma vez que já existe um insucesso com esse caso, já se tentou tratar esse caso e não se conseguiu um bom resultado, ou houve uma recidiva importante no caso que precisa ser agora resolvida. Então a ideia é tentar utilizar estratégias viáveis de expansão dentoalveolar. Por quê? Porque essa paciente ela não vai fazer uma disjunção, a gente vai simplesmente inclinar os dentes ou conseguir uma expansão dentoalveolar a partir da remodelação dos alvéolos com o reposicionamento das coroas e das raízes, mascarando essa situação ou inclinando os dentes para compensar essa situação esquelética que a paciente apresenta. Então, como que a gente faz isso? Os recursos na ortodontia para a gente fazer essa manobra vão desde brackets, eu posso usar os brackets convencionais, os brackets ligados, posso usar os brackets autoligados, são uma ótima alternativa porque vão trabalhar com maior folga dentro da canaleta e permitindo assim uma expansão dentoalveolar maior nesses casos. Eu posso usar dispositivos como a barra transpalatina, quadrihélice, outros tipos de expansores, arcos expandidos ou arcos auxiliares de expansão, ou até mesmo, em casos bem selecionados, tratar essa mordida cruzada, desde que ela tenha somente o componente dentário envolvido que possa ser utilizado para a resolução do caso, com alinhadores. Então os alinhadores se tornam uma alternativa, uma vez que eu posso fazer tanto a expansão superior quanto a contração do arco inferior, compensando assim o cruzamento de mordida posterior. E eu tenho outros recursos também que a gente poderia utilizar, mas os mais rotineiros na clínica são esses. Então, vamos ver esse caso aqui. Essa menina então chegou para fazer o retratamento. No sorriso a gente já percebe que ela tem um corredor bucal bastante reduzido, né? Uma atresia maxilar importante ali. Quando ela sorri, ela relata que mostra muita gengiva nos dentes posteriores. Ela não tem nenhuma assimetria mais relevante, perfil reto. Dentariamente, eu já mostrei a foto para vocês, então no lado direito apresenta uma relação de classe 2, né? Se a gente for quantificar a classe 2, a gente teria aqui meia classe 2, né? Cúspide com cúspide dos segundos premolares do lado direito. Já do lado esquerdo, classe 1, quase um quarto de classe 2 ali. Quando a gente tem uma visão da maxila, a gente percebe uma característica anatômica bastante importante que eu acho que vocês devem levar em consideração quando forem fazer o planejamento. O que seria essa característica? A gente, quando faz a visualização da foto oclusal da paciente ou do modelo da paciente, do modelo de estudo do paciente, a gente percebe a presença dessa borda aqui, chamada borda vala. Essa borda é importante porque ela vai me permitir, vai me gerar o espaço necessário para que eu consiga fazer a compensação dentoalveolar deste caso. Então isso também, a borda vala pode estar presente também no arco inferior. No arco inferior dela aqui a borda vala já estava mais reduzida, ela tinha já uma inclinação vestibular, especialmente das coroas, já mais pronunciada. Radiograficamente a paciente se apresentava bem, presença de todos os dentes, e não existia nenhuma retenção, dentes extranumerários, enfim, ela podia iniciar o tratamento conosco. E no diagnóstico percebemos que ela era uma paciente de classe 1, com birretrusão de base, os incisivos superiores protruídos e vestibularizados, os inferiores relativamente bem posicionados, e no ímpar ela teve uma pequena alteração aqui, mas a gente percebe que o incisivo inferior está muito bem posicionado dentro da sínfise e na mandíbula. Então, vamos tentar movimentar o mínimo possível esse incisivo inferior para que a gente consiga ter estabilidade no nosso caso. Então, está aqui o caso foi conduzido por um aluno da especialização, ele começou a montagem pelo arco inferior, no arco superior nós bandamos os primeiros molares superiores e instalamos uma BTP. Houve uma fratura já no primeiro mês do tubo do lado direito, onde a paciente ocluía, onde ela tinha a mordida cruzada no molar.
Removemos então o tubo, expandimos de novo a barra transpalatina que ela estava utilizando. Essa barra foi colocada afastada em torno de 5 milímetros do palato para permitir que a língua pressione e faça a intrusão dos molares superiores. Foi-se montando o aparelho, era um aluno que estava iniciando a especialização, houve fratura de alguns brackets, os segundos pré-molares optamos então por colar brackets convencionais. Aqui foi utilizada a prescrição em BT da Orthometric, um bracket autoligado totalmente passivo. O caso foi evoluindo, aqui uma visão da barra transpalatina, o COFAN um pouquinho aumentado para permitir também uma maior pressão da língua no COFAN, o arco inferior alinhando e nivelando, fez a montagem dos tubos e bandas inferiores, e o caso foi evoluindo. Percebam, sem abertura ou sem agravamento da mordida aberta, e aqui já a paciente em relação de topo praticamente descruzada no lado esquerdo e no lado direito. Mantivemos a barra transpalatina até obter o controle total e a utilização de um arco reto. Fomos evoluindo o arco. Então, dentro da estratégia de tratamento dessa paciente, mordida cruzada bilateral dentária, utilizamos barra transpalatina expandida, brackets autoligados e aqui uma terceira estratégia. Percebam que a gente está utilizando aqui um overlay. É um arco 19 por 25 de TMA que foi amarrado reto na entrada do tubo dos primeiros molares para permitir que a gente tenha também um pouco mais de expansão aqui da paciente. Utilizamos um elástico com componente de classe 2 para intercuspidação, para impedir que houvesse um aumento da mordida aberta dos dois lados, esse lado com componente de classe 1, ela já estava relativamente bem engrenada. E só entramos com o elástico de box no momento da finalização. Então ela só começou a utilizar o box no momento da finalização. Tá? Quanto menos elástico a gente utiliza, maior a estabilidade do nosso tratamento na remoção do aparelho. Então está aqui utilizando um elástico em corrente também para fazer o fechamento dos espaços residuais, lado direito e lado esquerdo. Vejam o arco, a conformação do arco e como a gente conseguiu preencher aquela borda-vala ao final do nosso tratamento aqui, já com arco retangular e em processo de finalização. No arco inferior a mesma coisa, conseguimos também um bom alinhamento, uma boa forma de arco, um bom engrenamento entre os dois arcos, aqui só mostrando a evolução do caso. A gente percebe que a borda-vala aqui ela já vai sendo reduzida conforme a gente vai expandindo com a estratégia do aparelho fixo. Aqui é a última foto que eu tenho da paciente, ela está finalizando o caso agora. A gente já tem um trespasse ali, um overjet já e um overbite definidos. Então a gente já tem o fechamento da mordida aberta. O caso tenha evoluído super bem, agora ela está usando o braided e elástico de finalização e de intercuspidação dos dois lados. E aqui o antes e depois. Então é importante entender as limitações, conhecer essas limitações e conhecer estratégias que sejam capazes de solucionar o caso. O caso tem que estar na mão do ortodontista. Então, quanto mais a gente domina diferentes técnicas, maior a chance de sucesso e a taxa de sucesso no nosso consultório. Agradeço vocês pela audiência aqui e aguardo vocês numa próxima. Abraço!